Deixa eu te fazer uma pergunta sincera. Você que é pai, você que é mãe, você que cuida de uma criança, quando chega a noite e seu filho fecha os olhos para dormir, o que acontece com a alma dele? Você já parou para pensar nisso? Porque enquanto o corpinho descansa, o espírito continua ativo. Os sonhos acontecem. A mente processa tudo o que foi vivido durante o dia. E é exatamente nesse momento, quando seu filho está mais vulnerável, mais quieto, mais entregue, que a proteção espiritual se torna mais necessária do que nunca. A maioria dos pais se preocupa com o que o filho come, com a escola, com as roupas, com os amigos. E está certo se preocupar com tudo isso. Mas quantos pais pensam em cobrir espiritualmente a alma do filho antes de ele dormir? Quantas mães tomam aqueles minutos preciosos antes de apagar a luz para declarar proteção, para posicionar anjos, para blindar a mente daquela criança que Deus confiou nas suas mãos? Se você nunca fez isso, fique tranquilo. Você está aqui hoje, e isso já é um sinal de que Deus está te despertando para esse nível de cuidado espiritual. Fique até o final, porque eu vou te ensinar um passo a passo completo, prático e poderoso para você aplicar ainda hoje à noite. E pode ter certeza, depois que você começar a fazer isso, a sua casa vai mudar. O sono do seu filho vai mudar. A atmosfera do lar vai mudar. Porque onde a oração entra, o inimigo recua. A responsabilidade espiritual dos pais. A Bíblia é clara quando diz que os pais têm uma responsabilidade espiritual sobre os filhos. Não é só dar comida, roupa e educação. É zelar pela alma. É ser o sacerdote, a sacerdotisa do lar. É criar um escudo espiritual ao redor daqueles que Deus colocou sob os seus cuidados. Em Deuteronômio, Deus instrui os pais a falarem das coisas de Deus com os filhos em casa, quando se deitar e quando se levantar. Ou seja, a cobertura espiritual começa e termina com o descanso. O momento de deitar é sagrado. É uma janela espiritual que muitos pais deixam aberta sem perceber, e o inimigo usa essa janela para entrar com medos, pesadelos, ansiedades e perturbações na mente das crianças. Você já percebeu que muitas crianças têm pesadelos frequentes, que acordam no meio da noite com medo, que não conseguem dormir sozinhas? Parte disso pode ter uma explicação espiritual que vai muito além do que os olhos conseguem ver. E a solução também está no plano espiritual, na oração, na declaração, na autoridade que Deus deu a você como pai e mãe. Não estou dizendo que todo pesadelo é ataque espiritual, mas estou dizendo que você tem autoridade para fechar essas portas. Você tem o direito e o dever de declarar proteção sobre o seu filho antes de ele dormir. E quando você faz isso com fé, com convicção, com a palavra de Deus na boca, o céu se move a seu favor. O que acontece enquanto seu filho dorme? Enquanto dormimos, estamos em nosso estado mais vulnerável. O corpo descansa, a consciência diminui e o espírito fica exposto de uma forma diferente da que fica durante a vigília. Os sonhos podem ser janelas de bênção. Deus falou com José, com Salomão, com tantos outros durante o sono. Mas também podem ser janelas de perturbação quando não há cobertura espiritual sobre aquela vida. A criança, por sua natureza inocente e sensível, é especialmente vulnerável no plano espiritual. Ela ainda não tem a maturidade para fazer suas próprias declarações de fé, para repreender o inimigo, para se cobrir com o sangue de Jesus. Ela depende de você. Ela precisa de você fazendo isso por ela. É como se você fosse um escudo humano no plano espiritual. Você se posiciona entre o inimigo e o seu filho e declara com toda a força do seu amor: até aqui você não passa. E sabe o que é incrível? Você não precisa ser teólogo. Não precisa ter anos de estudo bíblico. Não precisa ter uma voz poderosa ou palavras elaboradas. Você precisa de fé. Fé do tamanho de um grão de mostarda é suficiente para mover montanhas. Imagina o que ela pode fazer para proteger o sono do seu filho. Como blindar a alma do seu filho enquanto ele descansa. Agora, vamos ao que você veio buscar. Você pode fazer essa oração em voz alta no quarto do seu filho ou em silêncio se ele já estiver dormindo. Pode colocar a mão sobre ele ou simplesmente estar presente no ambiente.
O que importa não é a perfeição das palavras, é a fé com que você vai declarar cada uma delas. O primeiro passo é cuidar do espaço antes de cuidar da pessoa. Antes de orar pelo seu filho, ore pelo ambiente onde ele dorme. Seu filho passou o dia inteiro exposto a muita coisa: televisão, conversas, situações, energias. Tudo isso deixa resíduo, e esse resíduo precisa ser limpo antes que ele feche os olhos. Declare com convicção: Senhor, neste momento eu consagro este quarto, esta cama e este sono ao Senhor dos Exércitos. Que nenhum espírito que não seja o teu possa habitar ou perturbar este lugar. Eu queimo com o fogo do Espírito Santo toda a influência negativa que tentou entrar aqui hoje. Em nome de Jesus, este ambiente é santo, é separado e é protegido. Que a presença de Deus preencha cada canto deste quarto e que a paz do Senhor seja como uma muralha ao redor desta cama. Amém. Pode parecer simples, mas é poderoso. Você está literalmente mudando a atmosfera daquele lugar com a sua declaração de fé. Você está exercendo autoridade espiritual sobre o espaço físico, e isso é real. O próximo passo é cobrir o seu filho com o sangue de Jesus. O sangue de Jesus é a proteção mais poderosa que existe no universo espiritual. Quando você declara o sangue sobre a vida do seu filho, você está ativando o sacrifício de Cristo como escudo sobre aquela alma. Nenhuma força das trevas consegue atravessar essa barreira quando declarada com fé genuína. Pelo sangue precioso de Jesus Cristo, derramado na cruz do Calvário, eu cubro, diga o nome do seu filho, da cabeça aos pés agora mesmo. Eu cubro sua mente, seus pensamentos, sua memória e sua imaginação. Eu cubro seu coração, suas emoções e seus sentimentos. Eu cubro seu espírito, sua alma e seu corpo. Que o sangue do Cordeiro cele cada porta, cada janela, cada entrada desta vida contra qualquer acesso do inimigo. Nenhuma obra das trevas tem poder sobre ele esta noite. O sangue de Jesus fala mais alto. Em nome de Jesus, amém. Quando você disser o nome do seu filho nessa oração, presta atenção no que você vai sentir. Tem algo que acontece no coração da gente quando a gente une o amor que sente pelo filho com a fé em Deus. É uma coisa que não tem como descrever, só vivendo para entender. Depois disso, é hora de posicionar anjos ao redor da vida do seu filho. A palavra de Deus promete que ele dará ordens aos seus anjos para guardar os seus filhos em todos os seus caminhos. Isso inclui os caminhos dos sonhos. Os anjos de Deus são reais, são ativos e respondem à palavra declarada com fé. Pai, conforme a tua palavra fiel, eu declaro que teus anjos recebem ordens agora a respeito do meu filho. Eu posiciono anjos à sua direita e à sua esquerda, acima e abaixo, à frente e atrás. Que guerreiros celestiais guardem cada ponto de acesso desta vida, enquanto ele repousa. Que o acampamento do Senhor esteja ao redor dele, como esteve ao redor de Eliseu. Que nenhuma flecha que voe de dia, nem pestilência que ande na escuridão possa se aproximar. Obrigado, Senhor, pelos anjos que guardam o sono do meu filho agora mesmo. Em nome de Jesus, amém. Em seguida, proteja a mente e os sonhos dele. A mente é o campo de batalha número 1 do inimigo. E durante o sono, quando as defesas conscientes estão baixas, ele tenta plantar sementes de medo, angústia, confusão e trauma através dos sonhos. Mas a sua oração fecha completamente essa porta. Senhor Jesus, eu coloco a mente do meu filho sob tua guarda agora. Que nenhum pesadelo, nenhum terror noturno, nenhuma imagem sombria possa acessar os seus sonhos esta noite. Eu queimo toda semente de medo, ansiedade e perturbação que o inimigo tentou plantar durante o dia. Que os sonhos do meu filho sejam bons, puros, tranquilos e cheios da tua paz que excede todo entendimento. Se o Senhor quiser falar com ele durante o sono, que a tua voz seja clara, suave e cheia de amor. Que ele acorde amanhã com a mente renovada, o coração leve e a alma em paz. Em nome de Jesus, amém. Tem algo que muitos pais esquecem e que faz uma diferença enorme: quebrar toda a herança espiritual negativa.
Às vezes, as perturbações que uma criança enfrenta não vêm de fora, vêm de dentro, através de linhas geracionais. Maldições, padrões e traumas que passaram de geração em geração podem afetar o sono e o espírito das crianças sem que ninguém perceba. Mas em Jesus, toda herança negativa é quebrada. Em nome de Jesus Cristo, eu decreto a quebra de toda maldição, todo voto, todo pacto e toda herança espiritual negativa que possa ter chegado até meu filho através das gerações. O que foi passado de pai para filho, de avô para neto, de geração em geração, eu decreto que termina aqui, termina agora, termina em mim. O sangue de Jesus apaga toda dívida espiritual. Meu filho herda as bênçãos de Abraão, as promessas de Deus e a liberdade conquistada na cruz. Ele é livre, ele é limpo, ele é coberto. Em nome de Jesus, amém. Depois de quebrar toda a herança negativa, declare a identidade do seu filho. Enquanto ele dorme, fala sobre ele. Diz quem ele é. Diz o que você crê sobre a vida dele. As suas palavras têm poder de criação, especialmente as palavras de pai e de mãe sobre os filhos. A identidade espiritual de uma criança é formada não só pelo que ela vive acordada, mas pelo que é declarado sobre ela enquanto descansa. Senhor, eu decreto sobre meu filho que ele é amado, que ele é escolhido, que ele é especial aos teus olhos e aos meus. Que o teu propósito para a vida dele seja selado neste sono, que nada e ninguém consiga roubar o destino que tu preparaste para ele antes da fundação do mundo. Que ele cresça forte, cheio do teu espírito, seguro da tua presença e confiante na tua graça. Obrigado por confiar a mim a vida mais preciosa que já existiu nessa terra. Eu cuido dele com amor e com oração. Em nome de Jesus, amém. E o último passo, talvez o mais difícil para muitos pais, é soltar, confiar, descansar. Depois de ter feito tudo isso, você precisa colocar o seu filho nas mãos de Deus e realmente acreditar que aquelas mãos são maiores e mais capazes do que as suas. A ansiedade dos pais também pode ser uma porta aberta. Por isso, descanse junto com seu filho. Pai, eu fiz a minha parte. Agora eu entrego o meu filho completamente nas tuas mãos. Tu que não dormes nem cabeceias, que guardas Israel, que conheces cada fio de cabelo da cabeça dele, eu confio a ti o sono dessa criança preciosa. Vigia por ele enquanto eu também descanso. Que quando o sol raiar, ele acorde com saúde, com paz, com alegria e com o teu sorriso sobre a vida dele. Eu te agradeço antecipadamente, porque sei que o que entreguei está seguro em tuas mãos. Em nome de Jesus, com fé e gratidão. Amém. A promessa que sustenta tudo isso. A palavra de Deus diz que ele dará ordens aos seus anjos a respeito dos seus filhos, para que os guardem em todos os seus caminhos, para que os sustentem nas suas mãos e para que não tropecem. Essa promessa é sua, é do seu filho. Ela foi escrita há milhares de anos, mas é tão viva e real hoje quanto no dia em que foi inspirada. Deus não muda. Sua palavra não falha. E o amor que ele tem pelo seu filho supera até o amor que você sente, e isso já é muito amor. Começa hoje à noite, só alguns minutinhos antes de apagar a luz. Vai até o quarto, olha para aquele rostinho, coloca a mão sobre a cabeça do seu filho e fala com Deus sobre ele. Não precisa ser perfeito. Não precisa ser bonito. Fala como pai. Fala como mãe. Fala com o coração aberto e com a fé que você tem, mesmo que pareça pequena. Porque Deus não mede a oração pelo tamanho das palavras. Ele mede pelo tamanho do amor que está por trás delas. Você vai sentir algo mudar. A atmosfera vai mudar. O sono do seu filho vai mudar. E com o tempo, você vai ver o fruto disso na vida, no comportamento, na paz e no sorriso da sua criança. Não existe investimento espiritual maior do que esse. Não existe presente mais precioso do que uma oração de pai ou de mãe sobre a vida de um filho. Faça isso hoje. Faça amanhã. Faça toda noite. E veja Deus sendo fiel, do jeito que só Ele sabe ser. Agora eu quero muito saber de você. Você já fazia algum tipo de oração antes de dormir pelo seu filho? Ou foi a primeira vez que aprendeu sobre isso hoje? Qual foi a sua experiência?
O que você sentiu ao ler esse passo a passo? Já viveu algum momento onde percebeu que a oração fez diferença real na vida da sua criança? Me conta aqui nos comentários. Cada história que você compartilha fortalece a fé de outro pai, de outra mãe que também está lendo. E me diz também de qual cidade você está assistindo. Adoro ver de onde vem cada família abençoada que está aqui com a gente. Se inscreva agora no canal e ative o sininho para não perder nenhuma oração e nenhuma palavra que eu preparo toda semana com muito carinho para a sua família. Compartilha também com aquela mãe, aquele pai, aquela avó que precisa ver isso hoje. Você pode estar sendo o instrumento de Deus para proteger uma criança que você nem conhece. Muito obrigado por estar aqui comigo até o final. Sua presença aqui significa muito para mim. Saiba que oro por cada família que passa por esse canal. Que Deus guarde a sua casa, proteja os seus filhos e que a paz do Senhor guarde o coração de cada um de vocês. Até a próxima oração. E até lá Deus cuide de você com muito amor.